Você sabia que o transplante renal pode mudar a vida de um paciente renal crônico? A professora e analista do Imunogen, Mariana Terron, explica um pouquinho pra gente sobre isso nesse vídeo. O transplante renal, ele acontece quando o paciente está numa doença renal crônica terminal e a hemodiálise já está comprometendo muito a qualidade de vida desse paciente. Então ele precisa ir muitas vezes à clínica de hemodiálise para fazer essa terapia e então ele tem essa opção de fazer o transplante renal. Bom, lembrando que existem diferentes tipos de transplante, então existe o transplante autólogo, que ele acontece em casos de uma pessoa fazer um enxerto próprio, ou seja, ela precisa fazer um transplante de pele, tecido, enxerto ósseo, ou até mesmo na medula óssea, em alguns casos de algumas doenças, então ela consegue transplantar para ela mesma. E os transplantes alogênicos, que são transplantes que são realizados entre indivíduos diferentes, que é o caso do transplante renal. O transplante, de forma geral, pode beneficiar vários indivíduos. Então, a gente pode ter transplante de diversos tipos de órgão, que normalmente acontecem quando esses órgãos entram em falência, ou seja, o órgão do indivíduo ele para de funcionar, tem seu funcionamento comprometido por diversas razões, e o transplante acaba sendo a única alternativa para esses pacientes. No caso do paciente renal crônico, ele tem como primeira opção inicial a hemodiálise, quando ele atinge a doença renal terminal, crônica terminal, em que ele tem um comprometimento maior desse rim, ele pode entrar então na opção de fazer o transplante renal. Como que funciona o processo pré-transplante? O processo pré-transplante, então, quem vai indicar se esse paciente ele precisa, tem indicação de fazer um transplante, é o nefrologista responsável por acompanhar esse paciente. Então, esse nefrologista ele vai solicitar diversos exames para acompanhar o funcionamento desse rim e em determinado momento que esse rim está com alto comprometimento, ele entra nessa lista de transplante. Então o paciente ele é cadastrado no sistema, e para isso ele precisa fazer vários exames, como exames sorológicos para pesquisas de algumas doenças infecciosas, tipagem sanguínea, que vai ser um dos principais exames, para poder encontrar alguém compatível, e também a tipagem das moléculas HLAs, que são responsáveis pela rejeição. Para que o transplante seja realizado, é necessário encontrar um doador compatível. Então, como que isso acontece? A primeira compatibilidade é a compatibilidade sanguínea, E em um segundo momento, a gente faz então a compatibilidade dessas moléculas HLA que vão ser responsáveis por ativar o sistema imunológico. E o receptor só pode receber órgãos de falecidos? Nós temos hoje duas formas de transplante renal, que é a doação em intervivos e a doação a partir de um doador falecido. Então, a doação inter-vivos, ela acontece quando a gente tem alguma pessoa, principalmente da família. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação muito criteriosa para isso. Já se não houver essa possibilidade, o transplante ele vai acontecer quando tiver a disponibilidade de um doador falecido. Então, de um órgão a partir de um doador falecido que teve a morte encefálica diagnosticada. E como é a vida após o transplante? Bom, após o transplante, esse paciente ele vai fazer o acompanhamento médico, então é muito importante, essencial, que esse paciente ele continue fazendo as suas visitas médicas, as suas consultas periódicas. Então, no primeiro momento, ela é feita ali logo após a cirurgia, nas primeiras semanas de transplante. Depois esse acompanhamento ele é mensal até se tornar mais espaçado. Então o paciente ele tem uma melhora na qualidade de vida dele, uma vez que ele não precisa mais vir de 2 a 3 vezes na clínica de hemodiálise para fazer o processo de hemodiálise. Então ele pode ter uma vida normal, fazer as suas atividades laborais, de lazer, familiares, tomando esses cuidados com a medicação e o acompanhamento médico periódico, conforme for solicitado.